aqui primeiro do De La Cruz, que foi apresentado oficialmente aí como novo jogador do Flamengo, vai usar o número 18, e ele disse: é um enorme prazer vestir as cores dessa grandíssima instituição. Foram muitíssimas complicações. A decisão sempre foi essa, de vestir essa camisa. Estar desse lado é um grande orgulho. Eles tomaram a decisão de querer contar comigo, contar com os meus serviços em todo momento. Eu sabia que me queriam aqui, disse De La Cruz. Braz foi, pegou o microfone e falou: o antigo clube, que no caso o River Plate, jamais quis sentar na mesa para ouvir qualquer tipo de proposta. Ele esteve toda a vida na seleção uruguaia, em todas as seleções de base. Ele é um jogador de Copa do Mundo, é campeão da Libertadores, é campeão argentino. É esse tamanho de jogador que a torcida do Flamengo merece. De La Cruz também falou sobre posicionamento em campo, porque fica dúvida, como que ele vai jogar no time do Flamengo? E ele disse: em qualquer parte do meio campo eu me sinto confortável. É uma decisão do treinador de onde posso ajudar a equipe. Onde ele me colocar, tentarei ajudar a equipe com o meu melhor. Estava ansioso para me encontrar com os companheiros e com o staff. Tem muita gente trabalhando aqui. Com o passar do tempo, vou conhecendo todos. Esse é o ambiente que vamos trabalhar para conquistar coisas importantes. Pois é. Mas não foi só coisa boa. Infelizmente, teve uma parte ali que o De La Cruz acabou ficando constrangido quando perguntaram para ele sobre a derrota do River Plate em 2019 para o Flamengo na final da Libertadores. O De La Cruz fazia parte do elenco do River Plate. A gente pôde acompanhar ali, eu pelo menos assisti pela Flá TV, que ele ficou muito constrangido, mas não deixou de responder, e ele disse: não gosto de perder nada, ainda mais uma final de Libertadores. O sentimento era de decepção. Nós nos preparamos para ganhar a Libertadores, mas não conseguimos. Foi uma partida parelha. Tá aí. Mas eu acho que a pergunta de fato não cabia, não. Estamos falando, a gente está em 2024, vai perguntar de 2019, mas enfim, quem sou eu para criticar pergunta de colega de imprensa? Vamos falar agora sobre Bruno Spindel, porque ele falou sobre jogadores que deixam de aceitar o Flamengo com medo de não jogar ou não querer disputar a posição no time do Flamengo. Ele diz o seguinte, abre aspas: o elenco do Flamengo é muito qualificado. Tem jogador que a gente consultou que não quer vir para o Flamengo com medo de não jogar. Jogador tem medo de não jogar e não quer disputar a posição com a Arrascaeta, com De La Cruz, Gerson e com outros atletas. A dificuldade às vezes não é só financeira, disse Spindel. E aí o Marcos Braz pegou o microfone e falou: teve um agora, há pouco tempo. E aí, obviamente, gente, ele não citou nome, mas vamos lá. Foi uma indireta para o Gustavo Scarpa. Eu não acredito que o Marcos Braz irá comentar sobre isso. Eu não acredito que o Bruno Spindel irá comentar isso, confirmando isso. O próprio Bruno Spindel deu uma risada ali de canto de boca, mas claramente, pelo menos na minha opinião, assistindo a essa entrevista coletiva, foi uma indireta para o Gustavo Scarpa. Recentemente o Flamengo sondou o jogador, não fez proposta oficial, isso tem que ficar muito bem informado. Proposta, papel não foi feito, mas o Gustavo Scarpa nunca ficou animado em jogar no Flamengo, porque sabia que a possibilidade de jogar, de ser titular, era pequena. E lá no Atlético Mineiro, o clube que ele vai defender a partir de 2024, ele certamente terá mais chances, mais oportunidades em jogar no time titular, porque, obviamente, se a gente for fazer uma análise dos dois elencos, o elenco do Flamengo é muito mais qualificado, sobretudo na posição do Gustavo Scarpa atualmente. Então, indireta para o Gustavo Scarpa aí na entrevista coletiva. Spindel também falou sobre as negociações em andamento. Abre aspas. O Flamengo não vai pagar o preço errado. Existe o tempo, existe a janela. O quanto antes o atleta estiver aqui é melhor, mas a gente tem feito e faz tudo em conjunto com o treinador. Se eu preciso demorar um pouco mais para trazer o atleta, é óbvio que eu converso com o Tite. O principal é ser assertivo. Tem que ser atleta que sabe lidar com a grandeza do Flamengo. A pressão de ganhar domingo e quarta. Tem 3 nomes que todo mundo sabe que o Flamengo tem interesse: Léo Ortiz, Matias e Luiz Henrique. São negociações muito difíceis que estão tomando tempo e a gente vai trabalhar o melhor possível para ter o desfecho positivo. Pois é, as negociações estão travadas por conta de valores. O Flamengo não entrou em acordo ainda com o Red Bull Bragantino, o Flamengo não entrou em acordo com a Roma por conta do Vina, e o Flamengo também não entrou em acordo ainda com o Betis pelo atacante Luiz Henrique.
E também teve um momento tenso na entrevista coletiva, porque os dirigentes do Flamengo desmentiram o Dorival Júnior. Em entrevista no fim do ano passado, Dorival Júnior afirmou que sua comissão técnica, lá em 2022 para 2023, gostaria que o grupo se reapresentasse em 19 de dezembro daquele ano, após a parada da Copa do Mundo do Catar. Isso quando Dorival ainda era treinador. E ele disse o seguinte: nossa comissão técnica não tem nada a ver com essa decisão e, pelo contrário, tinha uma opinião que foi externada em reunião após o título em Guayaquil. Nosso desejo era de que os jogadores se reapresentassem no dia 19 de dezembro. Realmente foi um tema com vozes discordantes e decidimos para bater o martelo após a definição da renovação, porém não abriria a mão desse retorno dia 19. E aí hoje, Braz e Spindel deram a versão deles, chamaram até o Dorival e falaram até, é mentira dele, presta atenção. Roupa suja se lava em casa. Tema que é tratado aqui dentro, a gente não coloca para fora. Já que ele colocou da questão das férias de 2022, jamais foi a posição dele e da comissão técnica voltar dia 19 de dezembro, afirmou Spindel. Braz pegou o microfone e falou, é mentira dele, no caso, Dorival Júnior. Logo em seguida, Marcos Braz foi questionado sobre a renovação de contrato do Gabigol. Para quem não sabe, o empresário do Gabigol disse que já tem um acordo com a diretoria do Flamengo para renovar o contrato por mais 5 anos, com aperto de mão, ligação para os pais do Gabigol, dizendo parabéns pela renovação de contrato. Mas isso foi feito desde outubro e até então não foi assinado o novo contrato da renovação de contrato do Gabigol. E aí o Marcos Braz foi questionado e ele, pelo menos, ele desmentiu, negou o acerto. Após o título de 2022, a gente já estava na construção do novo contrato. Foram negociações difíceis que se estenderam e estão até hoje. Eu não vou falar da situação que está em curso. Ele tem 1 ano de contrato. A gente está conversando. Eu não vou me estender em relação a isso. Na parte esportiva, é redundância falar. Ele chegou questionado, mas deu super certo. É ídolo do Flamengo, eu tenho certeza absoluta que as coisas vão se resolver na hora que tiver que ser resolvido. O Gabriel vai estar aqui de coração, como ele já está. Qualquer tipo de questionamento dos empresários em que se está demorando mais ou menos, a gente vai resolver. Pois é, tá aí. Sobre Evander, Bruno Spindel foi questionado e ele falou: o que tem hoje, a palavra hoje, dia 12 de janeiro, é negociação com Léo Ortiz, Vina e Luiz Henrique. Hoje não tem negociação com o Evander. Então, a gente supõe que o Flamengo desistiu do Evander, porque dias atrás o Marcos Braz disse que tinha uma negociação em andamento que o Evander interessava. Inclusive a gente trouxe as informações, não só eu, mas outros jornalistas que acompanham o dia a dia do Flamengo. O Flamengo formalizou uma proposta ao Portland, inclusive um dirigente do Portland confirmou a proposta e disse que negou a proposta e que não quer vender o Evander. E hoje o Bruno Spindel diz isso. Então, desistiram ou não estão falando a mesma língua. É óbvio que eles falam a mesma língua, então a gente supõe aí que o Flamengo desistiu da contratação do Evander. Outro assunto é que Santos não vai mais ficar no Flamengo até o fim de janeiro, como existia um pré-acordo. O Fortaleza pediu, o Santos também entende que é melhor ele viajar logo e ele já rescindiu com o Flamengo, vai se apresentar ao Fortaleza domingo. Ele já deve viajar para segunda, finalizar toda o imbróglio, toda a situação lá com o Fortaleza e assinar o contrato dele válido por 3 anos. Para finalizar o nosso vídeo, Thiago Maia. Os dirigentes do Flamengo foram questionados se o Internacional de fato tem interesse, se chegou alguma proposta, e eles confirmaram a informação que eu falei aqui. Até o momento, o Internacional não formalizou proposta. Se existe o interesse, está apenas no interesse com o jogador, conversando com o jogador. No Flamengo, nenhuma proposta foi feita. E eles disseram: do Inter não chegou nada, parece que tem interesse pelo que a gente vê na imprensa, mas oficialmente e especificamente do Internacional não chegou nada. Então, essa, na minha opinião, foram as melhores partes dessa super entrevista coletiva que teve uma durabilidade de 2 horas. Eu fiz um resumão para vocês aqui. Gostaram? Não gostaram? O que vocês mais gostaram? Podem comentar à vontade. Para mí es un enorme placer estar vistiendo hoy estos colores de esta grandísima institución. Como dijo Marcos, llevó mucho tiempo, muchísimas complicaciones,
pero bueno, creo que siempre con mi familia que hoy está acá presente, junto a la gente que trabaja conmigo también. Para mí la decisión siempre estuvo de este lado, siempre tuve el deseo de vestir estos colores. La verdad que lo he enfrentado, lo he padecido, y bueno, hoy estar de este lado creo que para mí es un gran orgullo. Llevé mucho tiempo desde que ellos tomaron la decisión de querer contar conmigo. El proyecto que me acercaron para mí fue muy importante. Un contrato de muchos años al cual yo quería también un contrato extenso porque bueno, por ahí un contrato de muchos años me va a hacer ganar muchas cosas. Tá aí o De La Cruz falando sobre o tempo, né? A relação que foi longa com o Flamengo, né? Até se concretizar em contrato essa saída do River Plate, a chegada ao Flamengo. Para fechar, o De La Cruz falou também sobre o posicionamento dele em campo e da derrota do River Plate para o Flamengo na Libertadores de 2019, naquela grande decisão de Lima, no Peru. Vamos ouvir o De La Cruz. El medio campo, cualquier parte del medio campo me va a sentir cómodo. Después, bueno, es una decisión del entrenador en donde él sienta que puedo aportarle más al equipo y bueno, donde me ponga, o si es de arquero igualmente, intentaré de aportarle al equipo lo que mejor. Muy contento, la verdad que estaba muy ansioso de llegar, de encontrarme con mis compañeros, con todo el staff. Muchísima gente trabaja aquí dentro y bueno, a medida que va pasando el tiempo iré conociéndolos. Me recibieron de muy buena manera, todos con mucha alegría y bueno, creo que ese será el ambiente que vamos a trabajar a partir de ahora para conseguir cosas importantes. No me gusta perder, no me gusta perder a nada y más una final de Copa Libertadores. Pero bueno, obviamente que el sentimiento era de mucho dolor, de decepción. Nos preparamos para ganar esa copa, no sucedió. Creo que fue un partido parejo. Aí falando sobre a final de 2019. De La Cruz, irmão de Carlos Sanches. Ou seria Carlos Sanches irmão de La Cruz? E o que gostou de mais de ouvir aí do De La Cruz, Mansur? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste a gente. Eu acho que a grande questão foi quando ele falou sobre a versatilidade dele, né? Que eu acho que é o ponto crucial e que deixa uma interrogação sobre como ele vai ser usado. Só uma dúvida, ele falou em qualquer posição do meio campo, ele não citou o ataque, né? É porque, na verdade, acho que ele se entende a beirada como um meia que parte do lado. Acho que você entendeu assim, né? E o River, muitas vezes com ele, especialmente durante a passagem do Galhardo, quase sempre era um 4-1-3-2. Então, quando ele fazia uma das funções do meia pelo lado, era no quarteto de meio, com dois atacantes à frente dele. Raramente ele foi um ponta servindo um atacante de área, né? Eventualmente pode ter acontecido, mas não era o padrão do River. A gente vê ao mesmo tempo o Flamengo mobilizado por jogadores de lado de campo, né? O Flamengo tem ainda o interesse no Luiz Henrique, que é uma negociação difícil, trouxe de volta o Matheus Gonçalves, tem o Luiz Araújo no elenco pelo lado direito, né? Bruno Henrique. Tem a renovação do Bruno Henrique, tem o Everton Cebolinha. Isso dá uma indicação que talvez esteja na cabeça do Tite usar dois pontas agressivos. E aí o De La Cruz passa a ser um dos homens por dentro. Embora o Tite sempre muitas tenha vezes dito na carreira, que ele, várias vezes ouvi do Tite isso, que ele sempre gosta de ter um meia pelo lado, né? Um jogador mais velocista em uma das pontas e um meia jogando pelo lado. Era o que eu imaginava, ter, eventualmente Pulgar, Gerson, Arrascaeta, mais o De La Cruz de um dos lados, um ponta mais agressivo do lado oposto e um centroavante. Mas o Flamengo tem buscado muitos jogadores com a característica de pontas. Que foi como o Tite montou o Flamengo na reta final de temporada passada, mas por um período que era quase um plano de emergência. Ele teve muito pouco tempo de trabalho. Então, acho que fica essa interrogação. Como esse Flamengo vai ser montado e em que posição o De La Cruz vai ser usado. É gostoso de ver quando o jogador fala assim, né, Alex? Eu me sinto cômodo em qualquer posição do meio campo. Estou pronto para jogar onde o treinador quiser, né? E não é
não é uma declaração apenas para jogar para a torcida, da boca para fora. Ele realmente faz qualquer uma das funções do meio-campo com qualidade, né, Alex? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Nessa fase da vida dele já, ele lógico que não ia fazer dessa fala dele algo, né, mais populista para tentar atrair algo. Ele realmente, onde a gente viu ele jogando, ele acaba produzindo. Lógico que pode ser que ele se sinta um pouco melhor em alguma no sentido, só que é legal ver que um jogador do tamanho dele, ele chega muito disponível, generosamente, né? Eu posso ser utilizado em diversas formas. Esse negócio dele ter falado só do meio e não um meia punta ali, que ele pode ser também esse organizador, né, vindo da beirada. Essa opção o Tite tem, tá com um elenco maravilhoso, se for ver. Tem que trabalhar só no espírito realmente de competitividade desse pessoal, recuperar isso, que ano passado acabou não tendo. Mas é legal ver a chegada de um cara desse, com a fome dele, e já num nível intelectual de jogo, falando assim, já muito pronto, muito maduro para qualquer circunstância. O Flamengo fez muito bem. É isso aí. Você sabe que hoje o Marcos Braz e o Bruno Spindel, né, fazem parte da diretoria de futebol do Flamengo, também deram entrevista. E eles responderam ao Dorival Júnior, agora técnico da seleção brasileira. O Dorival, em uma entrevista aqui para o GE, disse que ao fim da temporada passada, né, Mansur? Temporada 2022. Exatamente, a passada, que terminou na anterior ainda. Eles gostariam de ter voltado das férias, né? Gostado que os jogadores saíram mais cedo das férias por causa da Copa do Mundo. E que o Dorival e a comissão técnica dele tinham a ideia de que os jogadores voltassem a trabalhar no dia 19 de dezembro. E o Marcos Braz desmentiu o Dorival hoje, depois de ter ouvido essa entrevista do Dorival. Vamos acompanhar o que disseram Marcos Braz e Bruno Spindel. Roupa suja se lava em casa. Tema que é tratado aqui dentro, a gente não coloca para fora, mas já que ele colocou, da questão das férias de 2022, jamais foi a posição dele da comissão técnica voltar a 19 de dezembro. Esse tema foi debatido com todas as partes, todos presentes, ele participou da discussão, a posição da comissão técnica dele foi de 3 de janeiro, jamais foi definido. Eu e Marcos, no final das contas, mandamos comunicar aos jogadores que o retorno era 26 de dezembro. Por que dessa declaração agora e dessa polêmica? Porque muita gente teve como justificativa para o desempenho do Flamengo no Mundial de Clubes a falta de tempo para trabalhar, porque muita gente julgou que os jogadores do Flamengo tiveram férias em excesso, além dos 30 dias regulamentares aí para os jogadores. Porque era uma temporada que se iniciava com muitas decisões no primeiro mês e meio de temporada, digamos assim. Você tinha Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e o Mundial de Clubes. E aí, para algumas pessoas, essa falta de tempo para treinar talvez não tivessem deixado os jogadores em plena forma para essas disputas referidas pelo Mansur e que o Flamengo acabou perdendo todas elas. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. Você que ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, que é muito importante, beleza? Pessoal, passando a informação aqui muito importante, né? O Flamengo faz uma oferta aí por Brian Rodrigues, é isso mesmo. Após se aproximar da contratação de Matias Vinha, o jornalista uruguaio Matias Torres publicou a informação que o Flamengo está fazendo uma proposta pelo uruguaio Brian Rodrigues, que já joga no América do México. E tem apenas 23 anos. O atleta da seleção uruguaia, cria do Peñarol, está avaliado em torno de 5 milhões de euros no site Transfermarkt. Então, o Flamengo tenta aí mais essa contratação desse grande jogador, Brian Rodrigues, aí do América do México. E já comente aqui, pessoal, a sua opinião a respeito desse jogador, né? É uma boa contratação para a equipe do Flamengo ou não? Opine aqui, que é muito importante, né? Que você comente e deixe a sua opinião. Também nas informações aqui, né? O clima esquentou, onde Marco Braz e Bruno Spindel desmentiram, né, a conversa do treinador da seleção brasileira hoje, Dorival Júnior.
É um clima que fica bem chato entre as partes, né? E também o Flamengo fez a apresentação de Nicolas de la Cruz. Sem dúvidas, o cara chegou, né? Chegou para ser o titular da posição e, né, jogar muita bola com a equipe do Flamengo. Agora, será que o Tite vai colocar Arrascaeta, de la Cruz, Bruno Henrique ou Pedro, Everton Cebolinha ou Pedro? Quem será o titular dessa posição, né? Vai ser uma briga muito boa. O Flamengo com um elenco muito bom, né? Que tem. Comente aqui o que você espera, né, do Flamengo em 2024. Quantos títulos você acha que o Flamengo vai ganhar nessa temporada? Comente aqui, deixa a sua opinião que é muito importante. Pessoal, essa aqui foi a nossa informação. Lembrando, tem um botão vermelho com o nome inscreva-se, então já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e lembrando, rapaziada, conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado e agora eu conto com a sua ajuda pra gente bater novamente 100 likes nesse vídeo. Então já amassa o dedo no like, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações e vem ajudar aqui a gente a bater a meta de 100 likes nesse vídeo, combinado? Então você me ajuda dando like e eu te ajudo trazendo as principais informações do nosso Flamengo. Então já se inscreva, deixa o like, é muito importante, ativa o sininho de notificações para você receber notícias diariamente do Flamengo e, se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso querido rubro-negro.